problemas, né? Muito preocupação. Olá, o programa Em Discussão de hoje fala de liberdade religiosa. A Assembleia Legislativa lançou recentemente a Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa, que terá por objetivo estudar e propor ações, projetos e discussões que aprimorem a legislação estadual referente ao tema, que possam gerar resultados efetivos. A criação da frente foi proposta pela deputada doutora Damares Moura, do PHS. Para discutir esse assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp a doutora Damares Moura, que é deputada estadual do PHS, e o doutor Dilson Cavalcante Batista Neto, doutor em Direito pela PUC. Sejam bem-vindos à Rede Alesp. Deputada, começando, qual foi o propósito dessa frente parlamentar? A gente sabe que a senhora luta pela liberdade religiosa. Eu tenho certeza que com o lançamento dessa frente é mais um passo, né, deputada? Primeiro, agradecer, Guga, a oportunidade de nós, mais uma vez, trazermos aqui para o nosso telespectador, não é, da TV Alesp, este assunto que é tão caro, não é? Caro à dignidade humana, é um assunto urgente, é um assunto hoje que constitui uma agenda mundial, não é? E não poderia ser diferente o tratamento deste tema aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Portanto, além de outras iniciativas que já estamos tomando, não é, de promoção e defesa desse direito, não é, uma delas foi exatamente a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa. O objetivo de um espaço, não é, parlamentar como este, não é, as frentes parlamentares, elas são temáticas, não é, e elas objetivam no âmbito, não é, desse equipamento, não é, da Casa Legislativa, o debate, não é, a propositura de ideias, de ações, não é, a produção de políticas públicas, não é, e de ideias a respeito de legislações que podem ser propostas para o fortalecimento do direito. Portanto, eu vejo uma frente parlamentar como um espaço que pode frutificar, porque você ouve pessoas, você debate ideias, nós temos um comitê da sociedade civil, não é, que fará uma parceria com essa frente parlamentar de trabalho. São pessoas que estão envolvidas com o tema há muito tempo. Portanto, eu tenho grande expectativa, não é, que vai ser um espaço efetivamente de resultados para nós fortalecermos essa luta em defesa da liberdade religiosa. Agora, doutor Dilson, para que a gente possa até explicar para o telespectador da TV Alesp, a intolerância religiosa é um tema corriqueiro no Brasil ou é uma questão, um problema mundial? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no Em Discussão. Esse é um tema mundial. Em alguns países é um tema muito mais latente, visível, em outros menos. Via de regra, o Brasil é conhecido como um país que respeita as liberdades religiosas em relação aos outros países, né? Então, mas se você for para países, por exemplo, onde existem minorias cristãs, elas são fortemente perseguidas. Você tem intolerância religiosa também no Brasil, mas, por exemplo, ligado mais a religiões de afrodescendência. Então, existe em todo mundo. E no Brasil não tanto, só que uma frente como essa e o trabalho feito pela frente, pela deputada, entre outros especialistas, tende a apontar quais são esses pontos para a gente tentar diminuir isso no Brasil. Agora, também. o senhor tocou num ponto importante, é como ela se manifesta aqui no Brasil. O senhor falou das religiões afro-brasileiras, mas qual o diagnóstico que vocês têm? A intolerância religiosa, ela pode ser violenta, e nós vemos esse caso específico onde você tem o local de culto dessas religiões sendo desrespeitado por pessoas que são contrárias a ela. Infelizmente, algumas outras cristãos, muitas vezes, se dizem cristãos e acabam promovendo o ataque a locais de culto. Mas também existem outros tipos de intolerância um pouco mais veladas, não é? Por exemplo, quando você deixa de ter acesso a um cargo ou a algo por conta da sua crença, mas aí não chega a se falar intolerância, realmente é uma discriminação.
Então, no Brasil, atualmente, o que é mais violento são esses casos ligados à proteção ao local público que são violados, né? Mas a discriminação religiosa, ela existe em várias dimensões. Mas a parte violenta, realmente, que eu enxergo mais é essa. Agora, vocês entendem que a intolerância religiosa acontece muito por falta de informação, por falta de conhecimento das pessoas? Eu tenho apontado, não só com base no que os especialistas indicam, mas com base na própria experiência, no meu caso, que já vivencio, não é, atendendo inclusive vítimas da intolerância religiosa, pelo menos 16 anos. Então, eu tenho percebido que, além da desinformação, porque você desconhecer uma prática religiosa do outro, naturalmente vai gerar em você alguma resistência, porque o desconhecido pode gerar uma resistência. Mas não penso que é só isso, não é? Porque há pessoas que conhecem a prática e ainda assim resistem a ela, e eu estou usando resistência para eu não ser mais enfática. Não é? Porque as pessoas resistem e elas transformam essa resistência muitas vezes no que o professor Dilson falou, uma violência real, não é? Que é aquela que depreda, que destrói, que incendeia, não é? Que ofende realmente, às vezes até a integridade física das pessoas, tá? E a violência, isso também pode se traduzir numa violência simbólica, que é aquela que restringe ou retira, não é, de você que tem outra religião, o direito, não é, inclusive de acesso àquilo que eu tenho o direito de acessar. Então, é um assunto bem complexo, mas só complementando, acho que não é só o desconhecimento, não é, com respeito ao que o outro crê. Eu vejo também, Guga, professor Dilson, não sei se você concorda, professor, nós estamos caminhando para um processo de individualismo crescente no mundo. As pessoas estão muito comprometidas. Isso é uma característica do ser humano hoje, em então, todos os quesitos, né? Sim, Guga, estão muito comprometidas consigo, e quando eu perco a capacidade de ter esse olhar para o outro, não é? Eu posso me tornar um indivíduo intolerante. Quando eu perco a capacidade de ver o outro, eu posso fazer qualquer coisa para promover o meu próprio interesse. Então, eu vejo o individualismo crescente, né? Eu vejo o desconhecimento, inclusive do direito aqui no Brasil. Nós não costumamos disseminar nas nossas escolas, por exemplo, direitos fundamentais e constitucionais. Nós não tratamos disso com nossas crianças, elas crescem sem saber, não é, Guga? Em outros países, há também apontados como causa da liberdade religiosa o nacionalismo. O nacionalismo, ele pode levar à intolerância religiosa, não é? Então, eu acredito que esses movimentos migratórios hoje no mundo, e os movimentos migratórios são crescentes, não é? Então, pessoas de outras crenças, de outras culturas, chegando no meu país. De que forma eu estou me relacionando com este pluralismo que está se anunciando por meio dos movimentos migratórios? E tudo passa pela educação, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas dentro desse contexto, até para não perder a linha, a senhora acha que isso acaba se expandindo para as outras coisas? E aí vai crenças culturais, de repente raça, opção sexual, tudo entra numa mesma lógica de raciocínio, ou a senhora acha que há diferenças? Professor, o senhor pode até me ajudar, mas eu acho, rapidamente vou falar disso, o professor pode complementar. Eu acho que as faces da intolerância, ou da discriminação, ou do preconceito, elas são as mesmas em todos os casos onde existe diversidade. Então, eu trato a diversidade, seja a religiosa ou outras, não é? Com esta face. Aquele que não respeita, aquele que separa pessoas por sua qualidade, isso é discriminar,
num sentido mais amplo. Discriminar é separar pessoas, não é? E o preconceito, que é de natureza muito subjetiva, eu tenho dito até que o preconceito, quando eu não exteriorizo, eu nem sei se você tem. E você pode até ter. Você não pode exteriorizar o seu preconceito na forma das discriminações e das intolerâncias. Não sei o que o senhor pensa, professor. Em relação à natureza da crença religiosa, a Constituição, no artigo 5º, ela deixa de forma igual crença religiosa, filosófica, inclusive no mesmo inciso, para dizer que, na verdade, nós estamos falando de uma matriz humana, de crenças, não é? Inclusive religiosas, filosóficas, políticas. E a Constituição protege o pluralismo. Então, a grande questão da discriminação é quando um grupo ele quer eliminar o outro do espaço público, por entender que esse grupo ele vai trazer uma piora, vai trazer uma morte do grupo. Por exemplo, quando chega um grupo novo no Brasil, de grupos de migração, a tendência é que esse novo grupo seja rejeitado, inclusive em sua religiosidade. Não só por conta de ser a religião, mas todo esse grupo vai ser eliminado. Então, quando alguém é ofendido, por conta, inclusive, da questão racial, sexual, não importa. Se essa pessoa ela é agredida por conta da sua condição, isso é um discurso de ódio, isso é um discurso de intolerância, e essa é a marca que a doutora falou muito bem, que é a tentativa de eliminar, não a pessoa em si, Dilson, Pedro, José, mas a condição dela. Ou seja, você não é bem-vindo ao nosso corpo. É como se fosse um corpo humano, onde existe um sistema de proteção, né? Um sistema imunológico, e essas pessoas agem como se fossem os leucócitos tentando tirar esse invasor, né? Seria mais ou menos isso. Agora, vocês acham que os países que passam por dificuldades econômicas, a intolerância religiosa é maior? Eu não tenho, o professor Dilson pode complementar, mas eu não estou segura disto, porque a gente vê em países desenvolvidos, por exemplo, eu vou citar aqui um país da Europa que tem uma marca, inclusive, na imprensa, não é, oficial, a França, por exemplo, não é? É um país que tem um formato ou um modelo de laicidade. Veja bem, ele tem um modelo de laicidade ou um modelo de separação do Estado da Igreja que compromete a liberdade religiosa. Guga, isso é uma coisa interessante, você tocou num ponto interessante. Eu não consigo estabelecer, não é, esse padrão de que países mais pobres ou não têm mais ou menos intolerância. E eu estou citando aqui um exemplo, não é? A França tem um modelo de separação de Estado e de Igreja que compromete a liberdade religiosa no sentido de que chega a rejeitar o fato religioso, né? Então, é tão rígido o modelo de separação que isso pode ofender a liberdade religiosa, e alguns, pelo menos 2 casos eu me recordo aqui, não é, de um indivíduo que professa ou que tem uma crença religiosa, que foi uma mulher muçulmana que frequentou uma escola pública francesa, tão somente ela nem estava usando uma veste talar, não é, que apontasse para a religião, mas ela estava usando uma saia preta, longa, não é? Diferente do que normalmente se usa na França, e aquela veste, para os franceses, significava uma forma de influência religiosa. Então, ela não poderia usar aquela roupa numa escola pública francesa, porque ela ia influenciar pessoas no espaço público a serem muçulmanos. E o Estado é tão rigorosamente separado da Igreja que ele pode, sim, ofender o direito de liberdade religiosa. Então, não me parece que a intolerância religiosa é deste ou daquele país. Eu acho que tem relação com modelos de laicidade, não é? Tem relação com estados que têm uma religião oficial. Esse é um grande problema, não é? Se o Estado adota, não é, uma religião como religião oficial do Estado, naturalmente todas as demais, né, terão problemas para poder subsistir ali livremente.
Não sei se o professor pensa como eu, mas me parece que... Existe uma diferença que os estudiosos colocam, uma classificação que a doutora colocou, que é de um modelo de separação laicista e de um modelo de separação laico, ou de laicidade. O modelo francês, historicamente, ele surgiu de uma ojeriza, ali depois da Revolução Francesa, da religião no espaço público. Então, é um modelo que a gente chama de laicista, por quê? Porque a religião, nesses países que se dizem separados da religião, eles tentam controlar a religião. Então, por exemplo, a Rússia, após a Revolução socialista, eles acabaram eliminando a religião do espaço público. Isso é um laicismo. Toda vez que o Estado tentar controlar a religião, vestimentas, igrejas, ele está sendo laicista, que é o caso da França. No Brasil, o artigo 19, inciso 1º, fala o seguinte, da Constituição Federal, que o Brasil ele não pode ter uma religião oficial, mas também não pode impedir religiões oficiais de existirem, de se manifestarem. Então, nós temos um outro tipo de neutralidade, que é uma neutralidade, tenta-se uma neutralidade, que é uma neutralidade que não vai eliminar as religiões, controlar as religiões, nem a manifestação. Então, isso é muito importante. Eu acho que, assim, em relação à economia, a tendência em países mais capitalistas é que a princípio se tolere um pouco mais, mas não é uma regra, não é uma regra. Existem países que são confessionais, por exemplo, como a Inglaterra. É um país que a igreja e o Estado estão unidos, mas existe um certo grau de tolerância. Então, o que importa é que a gente olhe realmente a matriz do Estado. Como o Estado se declara? Eu sou laico, eu sou confessional. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto Agora, importante. vocês acham que no Brasil tem aumentado a intolerância religiosa? Eu vou me permitir, Guga, fazer um pequeno Claro, complemento ao que o claro. professor disse, porque isso traz para a nossa realidade brasileira. O professor Dilson mencionou o artigo 19 da Constituição Federal, que estabelece aí, vamos dizer, o nosso modelo, né, de Estado laico, mas o artigo 5º, inciso 6º da Constituição confirma a forma como o Brasil lida com o fato religioso. Quando o inciso 6º do artigo 5º diz que crença e consciência são invioláveis e que as liturgias e os locais de culto estão protegidos, significa dizer que o nosso modelo de Estado, que é separado da igreja, reconhece e protege o fato religioso. É muito interessante. O Estado brasileiro, ele não promove religiões, mas ele protege. Porque quando eu digo cultos e liturgias estão protegidos, quem é que protege o cidadão? É o Estado. Quem protege o fato religioso aqui no Brasil é o Estado. Por exemplo, se há qualquer violação a um local de culto, você chama quem? O Estado. Você chama a polícia. Eu gosto do nosso modelo laico, eu acho ele adequado, né, porque ele não ameaça a liberdade religiosa de nenhuma forma. Embora nós tenhamos aqui no Brasil um processo histórico, cultural, não é, que significa a presença ainda, né, em muitos dos nossos espaços públicos, de símbolos religiosos que nos remetem à nossa tradição histórico-cultural, né, e que muitos entendem como ofensa ao Estado laico, eu não vejo dessa maneira. Essa é uma tradição histórico-cultural de mais de 400 anos, né, de Estado que tinha uma religião oficial. Mas o modelo que nós adotamos agora, né, a partir da República, essa separação do Estado e da Igreja, eu acho adequado. E eu me sinto segura de dizer que o Estado aqui não promove, mas ele protege o fato religioso. E aí você me fez uma pergunta depois e eu queria só complementar, que eu acho que era importante, né? O importante é a gente deixar claro para o telespectador da TV Alesp, na visão de vocês, a intolerância religiosa no Brasil vem aumentando? Eu vou começar e depois eu passo a bola para o senhor, se o senhor me permite. Claro. A estatística no Brasil sobre intolerância, eu considero altamente subnotificada, não é? O que nós temos hoje de dados? É o Disque 100, que é um serviço do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o atual ministério, né, onde as pessoas ligam e denunciam. Esse serviço indica que a cada 15 horas no Brasil, há uma denúncia de intolerância religiosa registrada no Disque 100. Mas a gente sabe que a grande maioria nem conhece o Disque 100 e nem que o Disque 100 acolhe denúncia de intolerância religiosa. E também não sabe que pode ir a uma delegacia de polícia
não é, para a produção de um boletim de ocorrência, porque intolerância religiosa é crime também no Brasil, né? Mas o número que a gente tem é esse. E aí, professor, para te passar aqui para complementar, eu ainda tenho dúvida se nós temos um aumento de intolerância ou um aumento da percepção. É verdade. Porque à medida que você começa a falar sobre isso, e nós falamos intensamente, educar Você chama pessoas, atenção para o tema, os né? problemas começam a aparecer. Então, acho que tem um aumento de percepção, mas é possível também a hesitação dos especialistas se há um aumento real da intolerância, e eu até acredito que há um aumento real de intolerância. Não sei o que o senhor pensa. Eu concordo. Eu creio que tem dois pontos importantes que nós devemos levar em conta, que é realmente o aumento da migração para o Brasil. Acho que esse é um ponto que tende a aumentar a intolerância a partir desses últimos anos para cá. E a tendência, infelizmente, é que se aumente isso. As pessoas elas não sabem lidar com religiões, principalmente de matrizes muçulmanas, que são essas religiões que vêm chegando no Brasil com mais força. E também o aumento da violência em comunidades um pouco mais simples em relação às matrizes africanas ainda permanece. Então, esses são os dois pontos de tolerância em termos de violência. Sim. Mas existe, claro, a discriminação em relação a religiões em outros níveis. Sim. Agora, a deputada Damares Moura, a senhora tem feito um trabalho muito interessante aqui na Assembleia Legislativa, mas vamos falar no cenário Brasil. O que as autoridades, o que o poder público pode fazer para combater a intolerância religiosa? Eu quero destacar aqui, Guga, se você me permite, um trabalho muito significativo que a Ordem dos Advogados do Brasil está fazendo, não é, na defesa do direito de liberdade religiosa. E aí eu falo com honra até, não é, há 12 anos atrás, eu fui membro fundadora da primeira comissão de liberdade religiosa da OAB no Brasil. A partir desta comissão na OAB de São Paulo, hoje mais de 15 estados da federação, nas suas seccionais de OAB, já criaram esta mesma comissão, não é? Para o debate, nós atendíamos vítimas da intolerância religiosa aqui. Agora, o que o poder público pode fazer? Não é? A nossa gestão é relacionada a políticas públicas, não é, que são aquelas que criam um ambiente favorável para as pessoas exercerem os seus direitos. E nós, legisladores, podemos legislar, não é? Inclusive o que estou fazendo aqui, ao propor a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, não é? Que já está tramitando na casa e será em breve votada na CCJ, não é, para nós seguirmos no debate, na discussão, que é uma lei garantidora do exercício do direito. Eu acho que isso, não é, o poder público nas suas mais diversas instâncias, não é, pode fazer política pública, não é, de promoção, de educação, de garantias do exercício, e o legislador pode legislar leis que regulamentem e fortaleçam o exercício do direito. Deputada, a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, mas o programa em discussão de hoje vai para um rápido intervalo. Já voltamos falando da Frente de Liberdade Religiosa que a Assembleia Legislativa implantou. Até já. No programa em discussão de hoje, estamos falando da Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa. Eu estou aqui nos estúdios da Rede Alesp com a deputada Damares Moura, do PHS, e o doutor Dilson Cavalcante Batista Neto, doutor em Direito pela PUC. Vamos começar esse segundo bloco. É importante, doutor Dilson, a gente explicar para o telespectador da Rede Alesp o que a Constituição diz sobre intolerância religiosa. A Constituição, alguns artigos já foram citados, mas ela tem vários tipos de artigos sobre o tema.
em relação à liberdade religiosa como um todo, desde o artigo 5º, que já foi citado, assim, inciso 6º, outros incisos, o artigo 19 fala sobre a laicidade, mas existe, por exemplo, a imunidade tributária de templos, que está no artigo 150. Então, você tem uma série de artigos sobre religião. Em relação à intolerância especificamente, o principal artigo já foi citado, que é quando a Constituição protege o direito de crença, o direito de se expressar, inclusive protege os locais de culto. Essa é uma garantia constitucional que, inclusive, cabe remédios constitucionais e todo o aparato do Estado tem que estar preparado para atender isso. Agora, deputada Damares, tem uma parte sobre isso? Eu quero Pois não, fica à complementar, vontade. porque tem uma... Eu queria, professor, só reforçar o que o senhor disse. O artigo 5º, o 6º, 7º e 8º incisos tratam disso, mas o 8º tem uma parte que me é muito cara. E eu queria só complementar. Claro. Não é? O 8º diz que ninguém nesse país será privado de acesso a direitos em razão de sua crença religiosa. Essa é uma garantia muito ampla e complexa. Não é? Como você vai acomodar nas mais diversas relações cotidianas a diversidade religiosa, com práticas diversas. Dias de guarda, indumentárias, dietas de orientação religiosa, não é? Recolhimentos, rituais para enterrar os mortos, rituais para assistir os doentes. Roupas, né? É uma Vestuários. diversidade. Como é que a gente acomoda isso? A Constituição responde, é isso que eu quero complementar. O artigo 5º, inciso 8º, na última parte, cria um instituto jurídico, que é o Instituto da Objeção, o direito de objeção de consciência. Como é que a gente resolve isso? Quando alguém se recusa, não é, a cumprir uma obrigação legal a todos imposta em razão da sua crença religiosa. Como é que a Constituição resolve isso? Ela resolve criando, no inciso 8º do artigo 5º, a prestação alternativa. Ou seja, se você não pode cumprir uma obrigação a todos imposta unicamente em razão de sua crença religiosa, você poderá cumpri-la, não é descumpri-la, ficar exonerado da obrigação. Não é isso. Os religiosos não podem se valer disso, mas é cumprir de forma alternativa à obrigação em razão de crença religiosa. Agora, Tem um deputada, pode complementar. Tem um ponto importante, que é até para ressaltar a importância da religião para a Constituição brasileira. A Constituição brasileira ela não só permite as religiões existirem de uma forma, como se fosse uma tolerância ruim, não. Ela incentiva, dando as imunidades tributárias, por exemplo, e nesse inciso especificamente, ela coloca religião ao lado de crenças filosóficas e políticas. Então, essa objeção de consciência que a doutora levantou, ela pode ser levantada em relação a religiosos, mas também a quem tem, por exemplo, crenças filosóficas pacifistas ou pessoas que têm outras crenças que não são só a religião. Então, a religião, ela não é algo separado, vamos tratar com a tolerância. Não, ela é tão importante quanto a sua composição filosófica, quanto a sua composição política, é a sua constituição religiosa. Então, nesse mesmo inciso, a religião é protegida e os religiosos podem, na prática, exigir essa objeção de consciência. Agora, deputada, a senhora falou, né, da lei paulista contra a intolerância religiosa, na verdade, a liberdade religiosa, mas o Estado de São Paulo, no que o Estado de São Paulo, na sua opinião, pode evoluir em termos de políticas públicas da liberdade religiosa? Tá. Então, eu quero destacar o que o Estado de São Paulo já está fazendo. Não é? E, nesse sentido, eu quero cumprimentar, não é, o governador João Dória, que, por meio da Secretaria da Justiça e da Cidadania, não é, nós, inclusive, tivemos a presença do secretário da Justiça, não é, o doutor Paulo Dimas, no lançamento da Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa, não é, isso é simbólico e tem um grande significado, é o valor que o Estado está dando, por meio da Secretaria da Justiça, ao direito de liberdade religiosa, não é? Então, o Estado mantém, Guga, o Estado de São Paulo, tá? Mantém, no âmbito da Secretaria da Justiça, um fórum permanente para a promoção da cultura de paz e do diálogo interreligioso. Esse é o espaço de governo, não é, que está
debatendo políticas públicas, que está, inclusive, Guga, na Secretaria da Justiça, atendendo vítimas da intolerância religiosa, encaminhando os casos, tratando-os administrativamente, não é? Fazendo campanhas. Não é? Recentemente, a Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo lançou uma campanha de combate à intolerância religiosa. Não é? E esse trabalho educativo, não é, que o governo de São Paulo atualmente traz como prática transformadora de realidades, eu considero fundamental para que nós avancemos. Então, quando você me pergunta o que mais o Estado de São Paulo pode fazer, sempre pode mais. Não é? E nós estamos incentivando, não é? Temos dando as ferramentas necessárias. Temos estado sempre com as instâncias de governo, não é, que poderão ainda mais fortalecer um trabalho educativo nas escolas, não é? Na sociedade. Nós não vamos transformar a realidade da intolerância religiosa se não for por meio de um trabalho educativo intenso e sistemático. Então, tudo passa pela educação. Eu, quando fiz a minha graduação, eu fiz um TCC sobre liberdade religiosa. E o meu professor falou, olha, a liberdade religiosa já está na Constituição. Não precisa que exista uma lei sobre o assunto. Mas, na verdade, se nós não tivermos leis mais específicas, instrumentos técnicos jurídicos, essa liberdade religiosa vai ficar muito ampla e à mercê das políticas e de intenções de pessoas particulares. Então, o projeto de lei é essencial, não só em nível federal, estadual, em todos os níveis. É preciso que hajam leis, e eu parabenizo a doutora Damares por isso, para que a liberdade religiosa seja protegida no âmbito do Estado também. Exatamente. Agora, doutor Dilson, é importante a gente explicar até de forma didática para o telespectador da Rede Alesp, intolerância e preconceito religioso são diferentes? De uma maneira geral, se você pega na linguagem comum, parece a mesma coisa, não é? Mas a partir do momento que a gente começa a olhar para os tipos penais, para os tipos constitucionais, a gente começa a perceber que existem algumas classificações, não é? Exatamente. Então, por exemplo, se alguém ela é rejeitada no emprego, ou ela deixa de ter acesso a algo, se ela deixa de ter um direito, ou o direito de cultuar, isso é um ato de realmente intolerância, não é? E existe o tipo penal. O termo preconceito é um termo mais amplo, né? Então, quando a gente consegue ligar isso a tipos penais, isso deixa um pouco mais claro que está se falando realmente de um crime, né? Ou seja, precisa que o Estado responda a isso de uma forma clara e intencional. Sim. E como o preconceito, ele tem uma natureza muito subjetiva, né? Eu falei um pouquinho no início, há pessoas que são preconceituosas a respeito de algo, mas elas guardam para si. Embora seja muito difícil que eu tenha um preconceito e não o exteriorize. Não é? Porque o grande problema do preconceito é a exteriorização, que pode se traduzir num ato de intolerância. Não é? Então, eu entendo como o professor Dilson que há uma diferença entre intolerância e preconceito. As pessoas misturam, usam uma palavra pela outra. Mas o preconceito tem uma natureza muito mais subjetiva e a intolerância muito mais objetiva. Qual das duas é mais grave na visão de vocês? Então, eu creio que a intolerância, certamente, porque o preconceito é algo que nós temos, inclusive, até por questões históricas, você recebe muitas vezes da família e nós temos que trabalhar muitas vezes nossos preconceitos. Agora, o grande problema é a exteriorização, o ato em si de não permitir que o outro possa ser quem ele é. A exteriorização pode causar intolerância. Exatamente. É exatamente isso. Um outro ponto importante a ser discutido nessa história, o que acontece? Como a deputada falou no primeiro bloco, a sociedade ela sofre transformações. Com o advento das redes sociais, na visão de vocês, hoje as redes sociais são um grande criadouro de intolerância? Sem dúvida. As redes sociais, elas, por não terem alguns limites que a vida real tem, por exemplo, você não olha no olho da pessoa, você não tem aquela alteridade, você não consegue enxergar quem ela faz com que essas barreiras entre o preconceito e a intolerância sejam diminuídas bastante. Então, sem dúvida, as redes sociais, elas incentivam a intolerância. Eu acho até
que quem tem promovido em alta escala a intolerância religiosa, de fato, são as redes sociais. Não é porque tem a questão do anonimato, não é? O anonimato, ele deixa o indivíduo à vontade. Fica mais corajoso, para dizer né, coisas que, como o professor Dilson, ele não diria olho no olho. Inclusive, Guga, no ano de 2012, não estou bem certa, enquanto eu ainda era presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, nós lançamos uma campanha em todo o estado de São Paulo, por meio da OAB, de combate à intolerância religiosa na internet. Não é? E fizemos um grande lançamento, e colhemos muitos apoiamentos, inclusive para dizer aos provedores, essa é uma outra discussão que a gente não vai fazer aqui agora, de que é preciso estabelecer, e aí trata-se de uma legislação federal, eu estou falando do Marco Civil da Internet, que nós debatemos muito na época. Mas é extremamente pertinente no tema. Exatamente. Né? Porque... Então, assim, de que maneira eu acho que nós ainda precisamos encontrar um caminho que não ofenda a liberdade de expressão, e não é este o objetivo, restringir a liberdade de expressão. Mas certos países, por exemplo, a pessoa não tem nem acesso a essas redes sociais exatamente por uma censura no governo. Aí eu lhe pergunto, como chegar nesse meio termo? Porque eu acho que, na minha opinião pessoal, a pessoa se sente impune em fazer essas atitudes nas redes sociais, seja intolerância religiosa e outros tipos de... A gente avançou da seguinte maneira quando lançamos a campanha, que foi uma grande discussão. Como não ofender a liberdade de expressão, mas também limitar esta liberdade quando ela viola a dignidade do outro, porque os direitos, eles não são absolutos. Esse é um discurso meu. Os direitos todos se relativizam diante da dignidade da pessoa humana. Então, nós pensamos assim, que um bom caminho e muito objetivo, tá? Um conteúdo, né, eminentemente intolerante, veiculado na internet, que vai fomentar discurso de ódio, vai influenciar pessoas a atacarem outras, ele deveria, independentemente de uma ordem judicial, como estabelece o Marco Civil, ele deveria ser retirado pelos próprios provedores da internet para que isso não contamine outras pessoas. Então, existe uma diferença que é importante para o telespectador, que é a diferença entre censura e restrição. A censura ela é sempre prévia, anterior à publicação. A censura é proibida no Brasil. Então, ninguém pode ser censurado. Agora, uma vez você proferindo a sua opinião, essas restrições elas podem acontecer, inclusive as restrições legais. Então, eu acho que o caminho é realmente um caminho de educação. Existe um limite muito tênue entre aquela restrição que ela tende quem faria esse julgamento de quando é ou não é? Eu acho que a palavra-chave é o que a doutora falou, é a violência e a incitação da violência. Então, se a mensagem ela incita a violência iminente, então essa liberdade de expressão, apesar de ela acontecer, ela tem que ser restrita. Agora, doutor Dilson, o senhor que é um estudioso na área, existe um perfil do cidadão que faz o crime de intolerância? Interessante sua pergunta, porque a princípio esse perfil é um perfil que eu não consigo delimitar um perfil específico de alguém ou de uma origem, porque eu poderia estar incorrendo também num desenho, sabe? Sim. Ou numa intolerância. Sim. Mas, na verdade, são pessoas que elas não conseguem lidar com o outro e eles entendem que o país ou o estado de São Paulo ou a cidade de São Paulo será melhor a partir do momento que não exista tal grupo ou tal religião. Então, esse perfil de pessoas, se elas pregarem que São Paulo será melhor se não tiver tal grupo, então esse é o perfil das pessoas que são intolerantes. Eu concordo perfeitamente com o professor Dilson. Acho que é impossível nós criarmos um padrão do intolerante, não é? Então, por isso que eu costumo, professor, repetir assim, que o mais perigoso estágio de convivência humana, e isso pode acontecer com qualquer um. Por que não tem um padrão?
Por que não tem um perfil? Porque pode acontecer comigo em algum momento da minha vida, a depender das minhas práticas sociais e daquilo que eu valorizo, eu posso começar a perder a minha capacidade de ver o outro. Isso é um processo. E qualquer um, se não prestar atenção nisto, pode perder a capacidade de ver o outro. E quem perde essa capacidade pode se tornar no indivíduo intolerante. Então, eu acho que não tem padrão. Eu acho que o padrão, ele é muito individual e que pode acontecer com qualquer indivíduo. Eu até falei anteriormente que isso é algo natural. O nosso corpo age assim. Toda vez que entra um corpo estranho, ele tenta eliminar. Então, nós, ainda que inconscientemente, nos incomodamos com o diferente. Então, é preciso que haja uma contraforça. Essa força é a educação. Exatamente. A educação é que faz com que a gente possa enxergar o outro. Exatamente. Agora, Olha, deputada, doutor Dilson, eu vou dar um exemplo prático. Há uns anos atrás, uma cidade do interior de São Paulo colocou no seu portal, cidade tal é do Senhor Jesus. Aí as outras religiões, porque isso teoricamente remetia aos evangélicos, as outras religiões começaram a fazer protesto junto ao prefeito, dizendo que aquilo feria a religião e tudo mais. Isso é um caso de intolerância, deputada? Eu vou fazer uma avaliação e respeitarei muito se o professor divergir de mim. Eu acho que são duas coisas que a gente tem que distinguir aí. O Brasil, ele tem uma história, não é? Muito relacionada com a presença do cristianismo desde a sua descoberta. Isso é um fato histórico que nós não podemos negá-lo, não é? Nem tampouco excluí-lo da nossa história. Ok, isso é uma coisa. Por outro lado, eu acho, Guga e professor Dilson, que o Estado laico ele tem que ser um Estado educativo. O que eu penso? Até aqui foi assim. Mas a partir da nossa Constituição Republicana, a de 1891, que finalmente separou o Estado da Igreja, eu penso que esse Estado passa a ser um Estado educativo. No seguinte sentido, o espaço é público, todos podem se manifestar ali a respeito de qualquer crença. Mas quando eu distingo uma crença no espaço público, eu a promovo, eu a destaco das demais através do próprio poder público, me parece que nós não estamos acompanhando, não é? Esse Estado laico educativo que agora precisa incluir todos, contemplar todos. Então, eu fico preocupada quando ainda temos, não é? Agora, é diferente, Guga, dizer assim, na entrada da cidade, nós temos símbolos ou expressões religiosas de todas as tradições. Aí seria um processo bem inclusivo. Como isso não é possível, seria muito difícil de acontecer. Porque são muitas, né? Alguém vai Exatamente. se sentir... Então, me preocupa, sinceramente, eu tenho que dizer a verdade aqui. Me preocupa e acho que não é compatível com esse Estado laico educativo que separou o Estado da Igreja, né? E a gente não pode mais promover uma ou outra apenas. Não é que poderia ser essa ou poderia ser outra? Eu tenho uma visão em termos de tradição que é o seguinte, a tradição ela é importante, mas em certo ponto algumas tradições são importantes que nós tenhamos até para que nós possamos não aplicá-la novamente. Por exemplo, como a escravidão. A escravidão era uma tradição, nós conhecemos essa escravidão, mas para não repeti-la. A tradição da ligação do Brasil com a igreja ela é importante, inclusive que se mantenha a memória, não é? Ou seja, manter locais, igrejas e tudo, mas ela agora não pode fazer com que a gente queira repetir o que acontecia no passado. Nós agora somos um país laico. E o país laico, ele não é antirreligioso, isso é importante, a religião pode acontecer. Agora, ele é antidenominacional. Eu não posso querer que a minha denominação sobreponha as outras. Então, a diferença entre ser antirreligioso e antidenominacional é importante. Eu queria trazer um conforto para o telespectador, Guga, porque certamente muitos que nos
assistem agora, até porque o censo de 2010 aponta, não é, que nós somos mais de 80% de cristãos no Brasil. Essa é uma realidade brasileira, não é? E não há nenhum problema quanto a isso. Então, trazer um conforto para o telespectador, no sentido de dizer que o que nós estamos propondo aqui não é exclusão. Claro. O que nós estamos propondo é inclusão. É exatamente o contrário. Pluralidade. Né? Não é excluir uma igreja de colocar sua placa a respeito da sua crença. Não é exclusão, é inclusão. Porque nós temos que entender, à medida que eu quero só para mim, não é? Eu vou criar um problema na sociedade de exclusão. Então, mas se todos, vou contemporizar, se numa cidade todos os segmentos se reúnem e acordam que todos colocarão na entrada da cidade alguma expressão ligada à sua tradição, aí eu vejo isso com tranquilidade. Agora, se a senhora, o doutor, acham que falta no Brasil um pouco de diálogo entre as religiões? Isso seria importante? Sim. Eu creio que, assim, existem medidas que devem ser tomadas, políticas públicas devem ser feitas nesse sentido. Eu vou dar só um exemplo que acontece na nossa universidade. Eu dou aula no Centro Universitário Adventista de São Paulo, e lá nós temos uma matéria específica sobre liberdade religiosa. A ideia é realmente criar e mostrar o intercâmbio. E nossa Constituição, inclusive, ela traz a educação religiosa no ensino fundamental. Esse é um tema um pouco polêmico, porque o Supremo acabou de definir, ano passado, que pode ser de uma religião. O que eu particularmente discordo, não sei a opinião da doutora Damares. Discordo. Eu discordo dessa opinião, dessa visão do Supremo de que o ensino público fundamental pode ser de uma religião. Não. Teria que ser de todas as religiões, culturalmente, que culturalmente compõem o Brasil. Então, eu acho que se esse artigo constitucional fosse cumprido melhor, os fóruns fossem melhor aplicados, eu acho que poderíamos caminhar melhor nessa discussão, né? Deputada Damares, doutor Dilson, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Eu quero agradecer a sua presença aqui na Rede Alesp. Deputada Damares, faça um destaque final aí da sua frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. Bem, é colocar, Guga, a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa à disposição da sociedade paulista. Esse é um espaço no Parlamento Estadual onde nós vamos trabalhar intensamente para ouvir, para pensar políticas públicas, não é? Para encontrarmos caminhos, inclusive para o diálogo. Não é você vivenciar a religião do outro, mas é ser capaz de respeitá-la e de dialogar com pessoas que são de crenças diferentes da sua. Então eu quero que todos, valorizem, todos os paulistas, valorizem este espaço na Assembleia Legislativa para nós fortalecermos firmemente a defesa da liberdade religiosa de todas as pessoas, indistintamente e em todos os lugares. Eu quero agradecer, Guga, a oportunidade de nós falarmos deste assunto e aguardemos aí os debates e a aprovação da Lei Estadual de Liberdade Religiosa que está caminhando aqui no Parlamento. Muito obrigada. A Rede Alesp que agradece a participação de vocês. No programa Em Discussão de hoje, nós falamos da Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa por iniciativa da deputada Damares Moura, do PHS. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu! Vale a pena. Eu tô com a situação.